Você acredita que mora onde mora? Por acaso? Parece uma pergunta simples, mas existe uma possibilidade curiosa. Talvez a cidade onde você vive esteja exatamente onde está, por causa de decisões tomadas há centenas de anos. Decisões que ainda influenciam a sua rotina, o lugar onde você trabalha, as estradas que você percorre, os produtos que chegam até a sua casa e até as oportunidades que existem ao seu redor. Porque existe algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Um sistema invisível vem moldando o mapa do Brasil há séculos, e esse mesmo sistema continua funcionando até hoje, criando algumas cidades, fortalecendo outras e silenciosamente mudando o futuro de regiões inteiras. No mapa, tudo parece aleatório, mas historiadores, geógrafos e engenheiros enxergam algo diferente. Eles enxergam padrões, e quando esses padrões começam a aparecer, uma pergunta surge quase automaticamente. Por que algumas cidades se transformaram em gigantes, enquanto outras ficaram pelo caminho? A resposta começa na água, muito antes dos carros, dos aeroportos ou das rodovias. Transportar mercadorias era difícil, lento e caro. Os rios funcionavam como as primeiras grandes avenidas da humanidade. Quem estava próximo deles possuía uma vantagem. Os alimentos chegavam com mais facilidade, as pessoas circulavam com mais rapidez, o comércio crescia. E onde o comércio crescia, cidades começavam a nascer. Mas existe algo ainda mais interessante. Nem sempre as maiores cidades surgiram nos lugares mais ricos. Muitas vezes elas nasceram nos lugares mais estratégicos. E para entender isso, basta olhar para um dos maiores exemplos do Brasil, São Paulo. Hoje, uma das maiores metrópoles do planeta. Mas séculos atrás, não passava de um pequeno povoado em um planalto. Então, por que cresceu tanto? Porque estava posicionada entre o interior e o litoral. Tudo que precisava entrar ou sair de enormes regiões do território acabava passando por ali. Com o tempo vieram estradas, ferrovias, indústrias, empresas, universidades, e cada novo investimento atraía mais pessoas. A cidade começou a alimentar o próprio crescimento, como uma bola de neve que nunca parou de rolar. Agora observe outro caso, Brasília. Diferente da maioria das grandes cidades brasileiras, ela não cresceu naturalmente. Ela foi planejada, construída praticamente do zero. Mas essa decisão também não aconteceu por acaso. O governo queria integrar regiões afastadas do país e incentivar o desenvolvimento do interior. Uma única escolha alterou fluxos econômicos, rotas de transporte e movimentos populacionais durante décadas. E isso revela um padrão fascinante. As cidades não crescem apenas porque pessoas chegam. As pessoas chegam porque sistemas inteiros foram construídos para levá-las até lá. Estradas atraem empresas, empresas atraem empregos, empregos atraem pessoas, pessoas atraem serviços e serviços atraem ainda mais pessoas. O sistema começa a crescer sozinho, mas nem todas as cidades conseguem acompanhar esse ciclo. Ao longo da história do Brasil, muitos municípios prosperaram por causa de uma atividade específica: mineração, café, ferrovias, portos. Quando aquela atividade desapareceu, parte da importância econômica desapareceu junto. Algumas cidades conseguiram se reinventar, outras ficaram congeladas no tempo, como fotografias de uma época que já passou. E talvez a sua cidade tenha vivido algo parecido, porque toda cidade carrega marcas invisíveis do passado, mesmo quando ninguém percebe. E é aqui que quase tudo muda. Quando olhamos para uma cidade, normalmente enxergamos prédios, ruas, semáforos, bairros, mas quase nunca enxergamos as forças invisíveis que criaram tudo isso. Não enxergamos as antigas rotas comerciais, não enxergamos os rios que definiram os primeiros assentamentos, não enxergamos as ferrovias que transformaram regiões inteiras, não enxergamos as decisões políticas que redirecionaram investimentos, mas elas continuam lá, influenciando silenciosamente o presente. É por isso que o mapa do Brasil parece tão aleatório, apenas à primeira vista. Quando observamos com mais atenção, percebemos que ele funciona como uma rede, um circuito, um sistema gigantesco construído ao longo de séculos. E talvez a parte mais impressionante seja esta. Você vive dentro desse sistema, o bairro onde mora, a cidade onde trabalha, as oportunidades que encontra, os caminhos que percorre. Tudo isso foi moldado por escolhas feitas muito antes do seu nascimento. E talvez exista algo ainda mais curioso. Os mesmos sistemas que criaram as cidades do passado continuam criando as cidades do futuro, novas rodovias, novos centros logísticos, novos polos tecnológicos. Neste exato momento existem lugares crescendo silenciosamente, enquanto outros perdem importância.
O mapa continua mudando, o sistema continua funcionando. E daqui a 100 anos, alguém poderá olhar para o lugar onde você vive hoje e enxergar exatamente o momento em que tudo começou. Porque no final das contas, a pergunta nunca foi apenas por que as cidades nasceram onde nasceram. A verdadeira pergunta é outra. Quais cidades estão nascendo agora diante dos nossos olhos, sem que a maioria das pessoas perceba? Nada é aleatório. Tudo está conectado. E talvez agora, você nunca mais olhe para a sua cidade da mesma forma. Porque aquilo que parece comum quase sempre esconde estruturas invisíveis que moldaram tudo ao seu redor. E se você gosta de enxergar o que a maioria ignora, clica aí e vem fazer parte do Gigamult. Porque aqui, cada Gigamigo é uma engrenagem fundamental nesse sistema de descobertas. E no Gigamult, nada é aleatório, tudo está conectado.